Bem-vindos ao Guia Acadêmico. O tema da nossa aula é efeito da força da ligação e do tamanho do átomo na acidez. Pessoal, na última aula, fizemos a comparação quando o hidrogênio está ligado diretamente a átomos do mesmo período da tabela periódica, correto? Agora, vamos examinar, comparar, na verdade, a diferença de acidez de átomos que estão na mesma coluna, ou seja, na mesma família da tabela periódica. Lembrando que essas comparações são válidas quando o hidrogênio está ligado diretamente a esse átomo, tudo bem? No caso, eu coloquei aqui a tabela periódica. É sempre bom lembrar que, de acordo que eu vou descendo na mesma coluna da tabela periódica, o tamanho do átomo vai aumentando. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de camadas. A camada em que se encontram os elétrons de valência, ela está cada vez mais afastada do núcleo, ou seja, os átomos estão aumentando o seu tamanho. Tudo bem? Vamos fazer uma análise dos halogênios aqui, quando o hidrogênio está ligado diretamente a eles. Na última aula, examinamos quando os elementos são do mesmo período, correto? Portanto, eles têm tamanhos aproximados. Nesse caso, o que influencia é a eletronegatividade. Quando estamos examinando átomos pertencentes à mesma coluna, ou seja, à mesma família, não é válido a comparação da eletronegatividade. O que vai influenciar é o tamanho do átomo. Já vou mostrar com exemplos. Antes, eu gostaria que vocês observassem a questão do tamanho, volume em comparação ao hidrogênio, que eu tenho flúor, isso é um mapa de potencial eletrostático. Lembrando que quanto mais avermelhada a região, maior a concentração de carga negativa. Quanto mais puxado para o azul, maior a concentração de carga positiva. Lembrando que vamos usar também o termo elétrons, densidade eletrônica, nuvem eletrônica, praticamente como sinônimos, tá? Lógico que existe uma diferença, mas vamos usar praticamente de acordo com a situação, vamos usar o termo que é mais adequado. Mas quando eu falar densidade eletrônica, nuvem eletrônica, tá puxando elétrons, vocês entendem mais ou menos como sinônimos essas palavras. Então observe, o tamanho do flúor e do hidrogênio é aproximadamente o mesmo, né? Então, ou seja, os orbitais que vão se sobrepor também vão ter aproximadamente o mesmo tamanho. De acordo com que eu vou descendo aqui, eu tenho flúor, cloro, bromo e iodo. De acordo com que eu vou descendo a coluna, o tamanho está aumentando desses átomos. Então a diferença de tamanho entre o átomo e o hidrogênio também vai ficando cada vez maior. Então a sobreposição dos orbitais, o tamanho dos orbitais que vão se sobrepor para formar a ligação, também vai ser bem diferente. Observe o iodo, como ele é volumoso, é muito maior do que o hidrogênio. Tudo bem? Volto a repetir, nesse caso não vamos mais observar a questão da eletronegatividade. A questão do tamanho do átomo vai ser mais relevante do que a eletronegatividade quando examinamos átomos da mesma coluna, da mesma família da tabela periódica. Então vamos fazer a comparação aqui, ó. Lembrando, vamos usar o flúor, cloro, bromo e iodo. O tamanho está aumentando. Então, o que acontece? Uma das justificativas que vocês vão encontrar em vários livros é a questão de que, como a diferença dos tamanhos dos orbitais é muito grande, no caso, exemplo, do iodo, então a sobreposição vai ser pouco efetiva. Não vai haver uma sobreposição muito efetiva, então essa ligação vai ser fraca. Já no caso do hidrogênio e do flúor, eu tenho orbitais com tamanhos aproximados, então tem uma sobreposição desses orbitais muito efetiva. Portanto, essa ligação vai ser muito forte, comparada, exemplo, com a do iodo.
Nesse caso, fica difícil de se protonar, fica difícil desse hidrogênio abandonar o flúor. Portanto, vai ser um ácido fraco comparado aos demais da mesma coluna. E como eu vou descendo a tabela periódica, eu estarei aumentando o tamanho desses átomos, essa sobreposição aqui vai ficando cada vez menos efetiva. Portanto, se ela está menos efetiva, essa ligação vai ser mais fraca. Então, fica mais fácil desse hidrogênio abandonar o haleto, correto? A ponto de o iodo ser o ácido mais forte. Por quê? Porque essa sobreposição aqui é tão fraca, não é quase nada efetiva, então fica fácil do hidrogênio abandonar. Isso é uma das justificativas. Vou colocar os pecados para vocês observarem, que olha para você ver, apesar do pK comparado a compostos orgânicos, lembrando que não são substâncias orgânicas, mas é muito útil essa análise que vamos fazer ao longo do nosso curso, vai ser muito usada essas informações. Mas observe esses pKs. O HF é o único que tem um pK positivo. Lembrando, quanto menor o pKa, mais ácido. O HF é o único que possui um pKa positivo. Os demais possuem todos pKas negativos, ou seja, são ácidos muito fortes. O HF é o único ácido fraco formado dos haletos. O flúor é o único que forma um ácido fraco, né, quando se liga ao hidrogênio. Os demais são ácidos muito fortes. A principal atribuição que alguns livros colocam é justamente essa efetividade da sobreposição dos orbitais. Mas é mais interessante para o nosso curso analisar a estabilidade da base conjugada. Vocês concordam comigo que quanto mais volumoso for o átomo, maior vai ser o espaço para os elétrons ficarem, né? Correto? Então vai ter uma menor repulsão carga-carga. Quanto mais volume os elétrons tiverem para ficar, menor vai ser a repulsão carga-carga. Então isso dá uma estabilidade para a base conjugada. Eu coloquei aqui as bases conjugadas de todos, lembrando que a base conjugada é o quê? Quando o hidrogênio vai abandonar o haleto, esse par de elétrons vai vir o quê? Para o haleto. Lembrando que eu deveria ter colocado os pares de elétrons aqui, só que ficaria muito trabalhoso. Então vocês sempre vão ver os haletos ou qualquer substância, na maioria dos casos, sem os pares de elétrons representados, mas eles existem aqui, tá? Aqui embaixo eles já estão todos representados, mas mesmo se não tiver os elétrons representados, vocês têm que ter consciência que eles existem aqui. Então, portanto, quando esse hidrogênio abandonar essa molécula, esse par de elétrons vai vir o quê? Para o haleto. Então, eu coloquei aqui as bases conjugadas dos quatro. Qual que é a mais estável? A mais estável será aquela mais volumosa. Base estável vem o quê? De um ácido mais forte. Então, quanto mais estável a base conjugada, mais fraca ela é. Base fraca vem de ácido forte. Portanto, se eu sei qual é a base mais fraca, a base conjugada mais fraca, ou seja, mais estável, eu sei quem é o ácido mais forte, correto? Comparando esses aqui. Então, HI vai ser o ácido mais forte, porque ele gera a base conjugada mais estável, ou seja, mais fraca. Portanto, vamos ver qual é a base conjugada mais estável? É essa daqui, tudo bem? Base conjugada mais estável. E a menos estável vai ser essa aqui. Por quê? É menor o tamanho dela, correto? Se é menor, vai ter maior repulsão entre os elétrons. Isso vai gerar instabilidade. Quanto mais instável for a base, mais ela vai querer doar novamente o par de elétrons e voltar para essa fórmula molecular, correto? Se ela permanece nessa fórmula, significa que é um ácido fraco. Ácido fraco gera base conjugada forte. Tudo bem? Então, base conjugada menos estável, você pode entender também base conjugada mais forte.
Se ela não é estável, ela é uma base forte. Ela vai querer doar esses par de elétrons, porque ela não é estável. Se ela é estável, ela vai conseguir suportar bem a carga negativa. Então, comparando todas essas aqui, eu tenho as duas aqui que é intermediária. Essa daqui vai ser a mais estável, justamente por quê? Porque é mais volumosa. Vamos comparar agora, vamos ver novamente um novo exemplo. Agora vamos comparar um ácido, uma molécula com oxigênio, enxofre e selênio. Observe que todos estão que, na mesma coluna. Se estão na mesma coluna, o mais ácido será o maior, correto? Qual que é o maior? É o que está mais abaixo na coluna. Por quê? Porque se eu tenho um volume maior, a densidade eletrônica vai ser menor, vai haver menos repulsão carga-carga. Tudo bem? Então, observe, quem é o mais ácido? O mais ácido vai ser o maior. Quem que é o maior? É o selênio. Vamos voltar aqui na tabela, ó. Tem o oxigênio, o enxofre e o selênio. O selênio é maior, porque ele está mais abaixo. Se ele é maior, vai gerar uma base conjugada mais estável. Depois que perder um hidrogênio, vai gerar uma base conjugada maior, mais estável. Se a base é mais estável, significa que esse ácido é mais forte comparado aos demais. O segundo mais forte seria o com enxofre. E por último seria o com oxigênio. Aqui que eu tenho a água. Correto? Vamos comparar os pKs? Exatamente, o pKa está de acordo com o que acabamos de analisar pela estrutura. Lembrando, pessoal, estou colocando o pKa aqui só como referência. Durante as provas que vocês vão fazer durante o curso, não será dado pKa, mas nessa primeira fase é interessante usarmos sempre o pKa para podermos comparar se a nossa análise está correta. Tudo bem? Então, olha só. Esse aqui, quanto menor o pK, mais ácido. Perfeito. Se o selênio ocupa um volume maior, a base conjugada é mais estável. Ou se você quiser preferir fazer análise pela questão da sobreposição dos orbitais, a sobreposição do orbital do selênio com a do hidrogênio será menos efetiva, portanto mais ácido. Mas eu aconselho, a menos que seu professor cobre isso, questão de sobreposição dos orbitais, é mais interessante você estudar pela estabilidade da base conjugada em questão do volume. Quanto maior o volume, mais estável. Lembrando, mesma coluna. Se fosse o mesmo período, é a análise que fizemos no vídeo anterior. Agora estamos analisando a mesma coluna, né? Vou colocar aqui, ó, mesma coluna. Se estivéssemos olhando o mesmo período, seria eletronegatividade. Mas como é a mesma coluna, olhamos o tamanho do átomo. E lembrando que é quando o hidrogênio está ligado diretamente a ele. Portanto, aqui vamos ter o mais ácido, o menos ácido, ok? Pessoal, essa aula era isso. Lembrando, todas essas aulas sobre a força do ácido, força da base, são extremamente importantes para a compreensão de todo o curso. Portanto, se você não entendeu muito bem, volta o vídeo, assiste novo, assiste a aula anterior de novo, para adiantar bem, para você não ter problemas no futuro. Ok? Espero que essa aula tenha sido útil. Se você não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. Obrigado e até a próxima.